Boa noite, é muito bom estar aqui com vocês e juntos abrirmos mais uma vez a palavra do Senhor. Mais uma vez parabenizo a União Central Brasileira, o NASP, FAT, por abrir as portas ao IMISH, organizar um evento tão bonito, que é um evento que fala e respira missão. E quando nós falamos sobre missão, falamos daquilo que é o motor, a essência da igreja, da nossa existência, pela qual nós vivemos e existimos. Eu estou chegando de uma caravana de evangelismo pelo Amazonas. Na verdade, eu estou voltando para cá, né, pastor Henrique? Eu até encontrei o pastor Ferri aqui e falei assim, vou mandar meu salário esse mês para cá, para o NASP, né? Porque eu fiz semana de oração aqui há 2 semanas atrás, fui para o Amazonas e voltei para cá de volta para o eMission. E essa semana foi uma semana intensa pelo interior do Amazonas. Foram 177 batismos numa caravana que fizemos pelo interior. E na última quarta-feira, eu tive a alegria de entrar no tanque de batismo e batizar 102 pessoas. Eu fui dormir assim até meio torto, porque foi no interior lá, Benjamin Constant, fronteira com o Peru. Foi uma noite assim espetacular, uma noite assim para ficar guardado na história. Você chega a Tabatinga, que é tríplice fronteira, Brasil, Colômbia e Peru, pega uma lancha rápida, mais 40 minutos, chega em Benjamin Constant e lá aconteceu esse batismo. Foi uma noite assim para ficar guardada na história. E cheguei aqui hoje para juntos abrirmos a palavra do Senhor. E eu quero falar sobre o legado de um líder. Amigos, estamos começando esse eMission. E o que eu tenho no meu coração, vivendo esses últimos anos em evangelismo e em missão, é o seguinte: podemos falar de técnicas e estratégias. Podemos falar de metodologias, de ideias e pensamentos. Mas eu estou convencido mais do que nunca que o que fará a diferença nesse mundo são pessoas. É você. Aquilo que você é soa muito mais alto do que aquilo que você faz. Por isso que o que eu quero trazer nessa nossa reflexão de abertura é o legado de um líder. Em maio de 2012, eu cheguei para trabalhar no escritório da divisão sul-americana. Então agora, algumas semanas atrás, eu completei 13 anos trabalhando lá em Brasília. E na minha primeira ida no escritório da divisão, o pastor Ayrton me convidou para ir à sala dele e eu fiquei quase 2 horas. Foi a minha primeira conversa de chegada para trabalhar na divisão sul-americana. E a primeira coisa que o pastor Ayrton me disse naquela primeira conversa foi assim: Rafael, eu vou lhe dar um conselho. E eu abracei o conselho do pastor Ayrton e eu trato esse conselho como uma regra de vida e ministério. Ele me disse assim: eleja uma bandeira. Qual é o legado que você espera deixar da sua liderança? Ele me disse: um líder deixa um único legado. Não são 2, 3 ou 4, é um único legado. Você vai ser lembrado por o quê? Quando as pessoas olharem e pensarem na sua passada aqui pela divisão sul-americana, o que é que terá marcado o seu ministério? Se você tiver 2 ou 3 bandeiras, você vai se perder. Mas tenha uma só, foque numa só, eleja qual será a sua bandeira. E de lá para cá, eu sempre tenho procurado eleger uma bandeira, o meu alvo, o meu foco, o que eu quero com aquilo que a igreja me pede para fazer. O que é que Deus espera de mim? E ao falar sobre o legado de um líder, eu estou falando qual é o legado que nós, pessoalmente, vamos deixar quando o assunto tem a ver com missão. Quando o assunto tem a ver com evangelismo. Quando o assunto tem a ver com crescimento de igreja. Para onde nós estamos levando a igreja? Eu confesso a vocês, amigos, que algumas coisas me deixam extremamente preocupado. Por exemplo, quando eu olho no final do ano, o número de congregações na América do Sul que não batizaram ninguém naquele ano. E dentre essas congregações, 1/5 são igrejas organizadas. Eu penso, o que acontece com uma igreja que ficou reunindo-se um ano inteiro e não encheu o tanque uma vez sequer com água para batizar uma só pessoa sequer?
o que é que nós estamos fazendo quando o assunto tem a ver com missão? Estamos existindo para quê? Porque uma igreja que deixa de batizar é uma igreja que começa a morrer. É a nossa essência. Nós estamos no mundo para pregar o evangelho a todo mundo. E se nós paramos de pregar o evangelho e ficamos apenas mantendo o evangelho para quem já foi alcançado, nós não estamos cumprindo a missão que Deus nos deu. Nós estamos falhando naquilo que Deus espera como nós, povo dele. Então, ao falar sobre o legado de um líder, eu quero trazer algumas ideias, alguns insights a vocês. Há um texto que eu quero usar como referência, que está em Juízes capítulo 10, versos de 1 a 5. Leia comigo o que está na Bíblia. Diz assim: depois de Abimeleque, surgiu Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Sacar, para livrar Israel. Ele morava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Tola julgou Israel durante 23 anos. Morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele, levantou-se Jair, o gileadita, que julgou Israel durante 22 anos. Tinha 30 filhos, que montavam em 30 jumentos e possuíam 30 cidades. Estas cidades, que até hoje se chamam as cidades de Jair, ficam na terra de Gileade. Jair morreu e foi sepultado em Camon. O que esses textos falam a você? Pastor, alguém pode dizer assim, não fala nada, né? É só uma descrição histórica, falando aí de 2 juízes, fala do tal do Tola, fala do Jair, mas nada mais além de uma descrição histórica daquilo que aconteceu. Meus amigos, nós estamos lendo aqui um período onde 2 juízes, um ficou 23 anos e o outro 22, julgando sobre Israel. Somando os dois, estamos falando de um período de 45 anos. E a pergunta que eu faço a vocês é, desses 45 anos de Tola e Jair, o que é que ficou? O que é que sobrou? Qual foi o impacto de Tola e Jair? Que testemunhos podem ser contados? Quais foram as pessoas influenciadas? Qual foi o legado de Tola? Qual foi o legado de Jair? Durante 45 anos, a Bíblia descreve o período desses homens e não tem nada a dizer. Nenhuma menção do que eles representaram ou significaram. Simplesmente uma cronologia histórica. Alguns dados. O número de filhos, o número de jumentas, onde moravam, mas nada relevante, nada importante, nada significativo. Ou seja, falamos de 2 juízes com 45 anos liderando Israel e nada mais a ser dito, a não ser que eles estiveram na função. Isso para mim, amigos, fala aquilo que o texto não fala. Porque muitas vezes a Bíblia também fala aquilo que ela não está dizendo, né? E o que ela não está dizendo para mim ali, é exatamente isso. Eu olho para esses 2 juízes e não tem nenhuma menção à palavra, não tem nenhuma mobilização espiritual, nenhuma evidência de impacto eterno. Bom, eu não sei o que de fato aconteceu nesses 45 anos, porque nós não temos registros históricos. Nós não temos nada além disso que Juízes nos traz. Mas, olhando para o meu e para o seu ministério, olhando para a minha vida e para a sua vida, olhando para o legado que você está deixando, olhando para as pegadas que ficam pelo caminho que você trilha, o que é que está ficando? Será que nós estamos liderando sem deixar marcas? Será que estamos servindo sem inspirar? Será que seremos lembrados pelos cargos que ocupamos e não pela missão que cumprimos?
Será que no histórico do distrito onde você passou, ou do departamento que você ocupou, no passado, vamos dizer assim, aqui teve um pastor que ficou 4 anos, e só isso? E depois veio um outro pastor que ficou 3 anos, e depois veio outro que ficou 5 anos, e esse é o legado, essa é a história, é a cronologia de quem vem, cumpre o período e vai? É exatamente o que aconteceu com Tola e Jair. Passaram um tempo e foram. Quando o ministério, ele se resume a funções e não a frutos, o legado morre antes do obituário. Então, meus amigos, quando falamos sobre o legado de um líder, não estamos falando daquilo que você faz, mas sobre quem você foi, transformado por quem você esteve, por quem você foi, por quem você agiu. Qual é o legado que você está deixando? E a pergunta que eu faço para a nossa reflexão, nesse começo de mission, que pode ser um ponto de virada no seu ministério e na sua missão, é: e se tudo que sobrar do meu ministério forem números e prazos? Para mim, amigos, seria uma tragédia. São plataformas cheias, mas corações vazios. Agendas lotadas, mas sem frutos eternos. Relatórios perfeitos, mas nenhuma transformação. O que é visível pode enganar, mas aquilo que é eterno, não. O legado vai muito além daquilo que os outros veem. O legado é aquilo que permanece. O legado é aquilo que o tempo não apaga. O legado é aquilo que você constrói. E meus amigos, se estamos pensando em um tempo onde a missão tem sofrido, qual legado de missão que eu e você estamos construindo? Falar de missão, sonhar missão, tratar de missão, é algo imprescindível, necessário, fundamental. E este é o legado que nós precisamos deixar, porque quanto mais responsabilidade assumimos, mais precisamos de dependência. De uma dependência de Deus em mim, que me capacita para aquilo que Ele espera de mim. Porque, meus amigos, quando vamos a Mateus capítulo 24, fica claro e evidente que existem diferentes sinais que apontam para o fim do mundo, mas o que determina é a pregação do Evangelho. Não tem outro. Não está nas mãos dos maus determinar o momento da volta de Cristo, está na pregação do Evangelho. O Evangelho vai ser pregado a todo mundo, e então o fim vem. O legado maior que nós como líderes devemos deixar é uma igreja que se levanta para dizer que a hora é agora. Uma igreja que diz que o momento é esse, enquanto o mundo piora, uma igreja que melhora, enquanto uma igreja que está levantando-se para pregar, membros mobilizados e envolvidos, colocando seus dons e talentos à disposição do mestre. Só que esse legado é o maior legado que nós podemos deixar como pastores. Uma igreja que está cumprindo o ideal de Deus, o ideal da missão, porque onde não há direção, amigos, não há legado. E se eu, como líder, entendo o meu papel e a minha responsabilidade, eu preciso apontar exatamente para onde vamos. Senão, eu corro o risco de ser Tola e Jair. Simplesmente uma descrição sem nenhum sentido mais. Apenas alguém que passou. Apenas alguém que esteve. Mas eu sei, e porque você está aqui, o seu desejo não é simplesmente passar, é deixar marcas. E nós precisamos deixar marcas. E essas marcas, para serem deixadas, têm a ver com aquilo que você é, com aquilo que você faz. No concílio anual da Associação Geral de 2010,
foi tomado um voto. E esse voto falava sobre reavivamento e reforma, um apelo para discipulado e evangelismo. E veja o que diz esse voto literalmente. A taxa de crescimento da igreja simplesmente não está acompanhando o crescimento da população mundial. Nós sabemos disso. Ou seja, nascem mais pessoas do que nós batizamos. Uma avaliação honesta de nosso impacto evangelístico atual no mundo leva à conclusão de que, a não ser que haja uma mudança dramática, não concluiremos a comissão celestial nessa geração. Agora eu te pergunto, amigos, qual é essa mudança dramática? É metodologia? É estratégia? Não. A mudança dramática está em nós. É em quem nós somos e no legado que nós deixamos. É assim que vamos mudar a história do mundo. É assim que Deus nos emprestará mais do seu poder para revolucionarmos a história e prepararmos os campos para que a colheita aconteça ao seu tempo. Diz assim: a despeito de nossos melhores esforços, todos os nossos planos, estratégias e recursos são incapazes de concluir a missão dada por Deus para a sua glória na terra. Não sou eu quem estou dizendo, é um voto da sessão geral. Nós somos incapazes pelos métodos. Então, meus amigos, o que nós precisamos hoje é buscar consagração nas mãos do Senhor. Sem isso não vai dar. Não adianta. Não adianta você estudar estratégias atrás de estratégias. Se você não for um homem e uma mulher de Deus, isso não passará de filosofia, de metodologia, de plano, porque nós não estamos alcançando. Já está provado que os nossos recursos não serão suficientes. Não é por nós, é por Deus. Não é por aquilo que nós fazemos, não é a nossa inteligência, não é a nossa capacidade. É pela nossa disposição de estarmos nas mãos de Deus, de nos colocarmos debaixo da graça dEle, para que Ele nos use, e assim a obra vai terminar. Algumas coisas que eu guardo comigo. No dia que eu fui eleito evangelista da divisão, a minha cabeça estava a 1000 por hora. E eu sabia que eu não ia dormir aquela noite, como de fato não dormi. Pastor Evandro e eu estávamos sentados lado a lado quando eu fui nomeado para evangelismo da divisão e ele para ser o diretor do SALT. Estamos os dois sentados juntos e oramos juntos até, né? Ele orou por mim e eu orei por ele. E aquela noite um amigo me ligou. E ele falou assim: Rafael, eu acho que você tem que pedir para Deus 4 coisas. E ele me falou as 4 coisas que eu deveria pedir a Deus e eu anotei. E eu oro todos os dias para que Deus me dê essas 4 coisas. Eu tentei achar uma 5ª coisa e eu não achei. Hoje de manhã, quando eu acordei em Manaus, eu pedi: Senhor, humildade, paixão, pureza e foco. Eu peço a Deus todo dia que me mantenha humilde. Que tudo aquilo que Ele faz por mim e pelo meu ministério seja para a honra e glória dEle, nada para a minha glória. Paixão é fazer com alegria aquilo que Ele me pediu para fazer. Pureza no tratar com o sexo oposto. Pureza no lidar com os recursos da igreja. E foco, jamais desvirtuar para onde eu devo ir. Outra coisa, meus amigos, se queremos deixar um legado, temos que ser mais espirituais do que funcionais. Eu não estou dizendo que técnica e estratégia não seja importante. Eu estou dizendo que isso tem que vir depois de quem você é. Tem que vir depois da sua espiritualidade. Tem que vir depois da sua consagração. Então, primeiro é quem você é. Amor maior a Deus do que ao microfone. Não é palco, não é performance. O púlpito tem que ser a consequência ou a continuidade daquilo que você é no quarto. É a oração do gabinete. É a consagração do silêncio.
é você a sós com Deus. E aquilo que você é entre você e Deus, você extravasa no púlpito. Mas o que acontece com muitos é o show performático do púlpito sem conexão com o privado. Aí não tem legado. Tem apenas espetáculo. Lembre-se que a relevância está naquilo que o céu de fato valoriza. O maior aplauso que você precisa não é o aplauso das pessoas, mas é o aplauso do céu. E vocês sabem disso. Com todo respeito ao pastor Maurício, quem trabalha na União Central não trabalha para o pastor Maurício. Você trabalha para Deus. Ainda que o pastor Maurício seja o nosso líder da União Central, mas o seu trabalho é para Deus. A sua prestação de conta maior é para Deus. Ninguém trabalha para o pastor Stanley. Nós trabalhamos para Deus. Nós não trabalhamos para o pastor Ted Wilson. Trabalhamos para Deus. Então o meu trabalho maior é para Deus que está me vendo o tempo inteiro. Que me acompanha, que me monitora. Deus que me chamou e que me colocou no ministério e que agora eu devolvo para Ele tudo aquilo que Ele me dá. E que Ele coloca nas minhas mãos como responsabilidade. E se temos esse chamado, algumas coisas são imprescindíveis. Por exemplo, o nosso chamado como evangelistas, no legado que queremos deixar, nos conclama a centralidade da palavra. A pregação da Bíblia não é pano de fundo para aquilo que queremos dizer. Ela é o que devemos dizer. A palavra e toda a palavra. A verdade não se negocia. A verdade não é maquiada. A verdade é dita na essência. A proclamação tem que ser pública. Precisamos de uma igreja que existe para fora. O sermão que existe quando o culto termina. As pessoas que são sermões ambulantes, que vivem inseridas no meio da comunidade como mensageiros de Deus. A mensagem é a missão. Ela molda o destino de quem nos ouve. E isso, amigos, é algo impagável. Quando você é colocado diante de outras pessoas nas quais você pode mudar o plano da salvação na vida delas. Alguém um dia entrou na sua história de salvação. Alguém influenciou você ou a sua família. E você hoje está aqui pelo testemunho de alguém. Porque alguém testemunhou da fé. Porque alguém foi na sua casa dar estudo bíblico. Porque alguém pregou um sermão. Porque alguém se dispôs. Então a mensagem, a missão que temos muda a vida. Mudou a sua e pode mudar a vida de outras pessoas. Nessa visão estratégica, temos que ter ousadia para romper modelos que já não alcançam mais. Há coisas que já não funcionam mais. Amanhã no workshop, eu vou até falar um pouco sobre isso, as campanhas evangelísticas estão ficando cada vez menores. Eram 150 noites, foi para 120, 108, 90, 60, 30, 40, 45, 30, 15, uma semana, meia semana, final de semana, caravana. Já não dá para diminuir mais. Se diminuir, agora zera. O problema não está no tempo. O problema está como encaramos agora a estratégia, a estrutura. Então, o método já não funciona mais. O tempo já não dá mais. Então eu preciso adaptar-me para falar ao tempo que vive. O corpo tem que estar em movimento e nem manutenção. A igreja precisa mover-se. E não apenas manter-se. Porque uma igreja que está apenas mantendo-se é uma igreja que está morrendo. A igreja que está movendo-se é a igreja que está crescendo. Temos que buscar respostas novas para perguntas que o mundo ainda está aprendendo a fazer. Temos que nos antecipar a essas perguntas. Antecipar o futuro da missão, meus amigos, é confiar que o mesmo Espírito que guiou Atos é o Espírito que guia a igreja ainda hoje. Eu gosto de alguns ministérios que se proclamam Atos 29. Com a ideia de que Atos não terminou e que nós somos a continuação disso. Porque o Espírito é o mesmo. Atos ainda não terminou. Atos continua. O Espírito ainda se move entre nós. A obra ainda não terminou. Estamos nos momentos finais da história. E o Espírito do passado é o Espírito do presente. Por isso, se você quer deixar um legado,
lembre-se que a sua autoridade vem da coerência, vem do exemplo. Você tem que ser um líder que agrega, que mentoreia, que desenvolve potencial, que se multiplica em outros. Não é o pastor que faz tudo sozinho, mas é o pastor que traz outros consigo para que eles façam também. Aqueles que te seguem precisam sair melhores na ideia de que evangelismo, amigos, não é apenas para profissionais do evangelismo, mas evangelismo é para todos aqueles que querem e que podem. Ser moderno é necessário. Agora, perder a essência é imperdoável. A forma tem que evoluir. Ela pode evoluir, mas a verdade nunca. A verdade continua sendo exatamente a mesma. A nova geração, obviamente, ela vai precisar de ferramentas atuais, mas a mensagem continua sendo a mesma, eterna. Temos que inovar com propósito e preparar evangelistas no presente, com a cabeça do agora e o coração na eternidade. Por isso, meu amigo, o meu maior foco aqui é você. Como é que você vai sair desse mission? Hoje é o primeiro momento, é o primeiro encontro, e eu quero apelar ao seu coração. Saia diferente como pessoa. De coração. Eu não queria que você saísse com um bloquinho de anotação aí do seu celular cheio de ideias. Só. Eu queria que você saísse também cheio do Espírito no seu coração. Motivado a fazer diferença. A ser uma pessoa diferente. Porque a missão começa com o presente. Jesus, ele não pregava de longe, ele tocava, ouvia, chorava com as pessoas. Só se transforma o coração de alguém quando se está perto o suficiente para ouvir o que ele disse e aquilo que ele não disse. Esses dias eu estava num dos nossos seminários aqui da América do Sul. E aí um aluno do 4º ano falou assim: pastor, dá um conselho para nós aqui. O ano que vem nós vamos estar formados aqui, somos do 4º ano. Fala uma frase aí para nos ajudar. E eu não tinha pensado numa frase bem elaborada, e na hora veio uma frase, e eu falei, gostei da frase, e estou repetindo por aí. A frase que eu falei foi o seguinte: o pastor antes do pastorado, o ministro antes do ministério, o evangelista antes do evangelismo. Quem você é antes daquilo que você faz. Ou seja, mais importante do que aquilo que você vai fazer é quem você é. Então, Deus hoje, Ele está mais preocupado com o evangelista do que com o evangelismo. Eu sou mais importante para Deus do que aquilo que eu vou fazer. Então, a vida do evangelista fala mais alto do que o sermão mais eloquente que ele possa pregar, do que o sermão mais lógico que ele possa ter. Então, você é mais importante. A sua vida é o mais importante. Isso virou para mim uma repetição. Eu sempre penso, bom, o pastor antes do pastorado. Hoje eu vou sair para o meu ministério, mas o ministro antes do ministério. Se eu não me abastecer de Deus, o que eu vou dar para as pessoas? Se eu primeiro não receber do Senhor, o que eu vou levar? Então tudo começa comigo. Lembre-se que nessa ideia do legado que queremos deixar, o batismo não é linha de chegada, ele é partida. Tem gente que acha que batizou, completou. Não, batismo é partida. Há um longo caminho. Se queremos novos discípulos, o batismo é apenas o começo. Multiplicar é formar outros que formam outros. Esse é o desafio. É deixar um legado que caminha sozinho. Albert Schweitzer escreveu: o exemplo não é a principal coisa para influenciar os outros, é a única coisa. Quer deixar um legado? A única coisa que você tem que fazer é o exemplo. O legado maior é o seu exemplo. A pergunta mais persistente e urgente da vida é: o que você está fazendo pelos outros? Escreveu Martin Luther King Jr. Então, invista nos outros. E você vai ver que o maior legado que se deixa é na vida dos outros. Legado não é prédio.
Legado não é número, legado não é dado, legado são vidas. E quando você investe em vidas, você tem os mais duradouros e verdadeiros legados. A relevância é falar do céu com os pés no chão, é enxergar a dor, oferecer direção e chamar para a vida. Quando pensamos no legado, o apelo não é o fim do sermão, é o começo da transformação. A pregação que não toca o coração está apenas ocupando o tempo. E é assim que o evangelismo vai seguindo. Primeiro toca em mim e depois toca no coração daqueles que eu sigo. 4 perguntas para você. O que as próximas gerações dirão sobre o seu compromisso com o evangelismo? Eu me pergunto também, né? Na posição que Deus me colocou, na responsabilidade que Ele me deu hoje para liderar o evangelismo na América do Sul, eu fico pensando, o que vão dizer do legado que eu estou deixando? Estamos formando discípulos ou apenas finalizando projetos? A sua igreja hoje está mais preparada espiritualmente por sua causa? A igreja está melhor por você? Qual é o sinal visível da sua paixão pela missão? Será que os seus líderes enxergam isso em você? Olhando para essas 4 perguntas aqui, você vai entender qual é o legado que você está deixando. Qual é o legado que vai ficar da missão, do evangelismo que permeia a sua vida. Eu vou terminar contando algumas breves histórias para vocês. Algumas semanas atrás, eu estava com meu itinerário livre no sábado e eu fui pregar numa igrejinha em Valparaíso, no entorno de Brasília. Esse rapaz que está aqui, ó, é o Raimundo. Ele trabalhava na manutenção do prédio da divisão e a gente sempre conversa e ele me leva para almoçar na casa dele de vez em quando eu estou lá. E eu liguei e falei, Raimundo, estou com o sábado livre. Ele falou assim, pastor, vou arrumar uma igreja para você pregar, vamos junto, depois vai almoçar em casa. E eu fui com ele, me levou nessa igreja que você está aí. Preguei. Aí eu fiz um apelo no final. Igrejinha pequena, bairro, periferia de Brasília, já em Goiás. Aí eu me surpreendi na hora do apelo. Olha só, algumas pessoas estavam vindo pela primeira vez na igreja naquele sábado. A primeira pessoa foi a Giciele. A Giciele estava fazendo caminhada em volta. Aí naquela semana ela caminhou na quadra da igreja. E ela todo dia caminhava na frente da igreja e via propaganda da igreja. E naquele sábado resolveu vir pela primeira vez. Não veio sozinha, trouxe uma amiga. Ninguém convidou. Pela caminhada. Quer mais? Esse indivíduo aqui, telespectador da Novo Tempo. O nome dele é Rodrigo, a esposa Natália e os 2 filhos. Eu coloquei na rede social que ia estar na igreja, ele viu e foi. Levou a família toda. E aí eu acabei conversando com ele, dei meu número de telefone para ele pelo WhatsApp. Estamos conversando, estou dando estudo bíblico para ele à distância. Aí ele postou no Instagram e depois ele escreveu assim, ó. Ele postou lá no Instagram dele e falou assim, ó, o Senhor não imagina que foi enviado de Deus nessa igreja. Estava vivendo dias de depressão, angústia, família desolada e muitas outras coisas que o Senhor não imagina. Mas tenho certeza que através do Espírito Santo, usando suas palavras na pregação de hoje, irá mudar as nossas vidas. Esse é o poder do Espírito Santo. É investir em pessoas. Esse é o maior legado. O prédio fica, as coisas passam. Isso foi o que ele me mandou. Mas não para aí não. Lá estava o Oswaldo. Oswaldo, ex-adventista. Naquele sábado resolveu voltar para a igreja. Amigos, estou falando de uma igrejinha pequenininha. Tudo isso aqui vindo naquele sábado lá. Anos fora da igreja, o Oswaldo apareceu na igreja naquele sábado. O Oswaldo, com esse negócio de guerra na Ucrânia, para lá, para cá, com medo do fim do mundo, resolveu ir na igreja, sensibilizar assim, o mundo vai acabar e eu estou do lado de fora. Aí veio com a esposa e com as filhas. A esposa nunca foi adventista. Ele está fora já faz tempo da igreja, mas resolveu voltar. E foi no apelo. E para terminar, mais um caso.
A Roberta também apareceu na igreja pela primeira vez. O ano passado, eu fiz uma caravana na Aplac. E o marido da Roberta foi contratado para fazer o som da caravana. Ele tem som e projeção, painel de LED. Ele foi contratado. E naquela semana, ele estava conversando com ela e ela falou assim para ele assim: olha, eu queria muito numa igreja. Ele falou assim: olha, de todas as igrejas que eu já trabalhei, a mais organizada e a que eu mais gostei foi os adventistas. Se você tiver aqui uma igreja, vai na igreja adventista. Aí ela apareceu na igreja, viu a mais perto da casa dela e apareceu lá com as duas filhas. Estou falando de um sábado, numa igreja pequenininha no entorno de Brasília. Histórias inusitadas, né? Que acontecem e aparecem. Todas essas pessoas estão vindo pela primeira vez, voltando, aparecendo. Veja, quando eu olho algo assim, eu vejo que o Espírito está se movendo. Deus está entre nós. E muitas coisas podem acontecer. E o que nós mais precisamos fazer, amigos, é investir nisso aqui, em gente, investir em pessoas. O maior legado que podemos deixar como líderes, como evangelistas, em pessoas. Então, anote as estratégias, anote as ideias, guarde pensamentos, tenha insights do que fazer e como fazer. Mas antes das ideias, dos insights, quem você vai ser? Como é que você vai sair daqui? Você vai ser um homem, uma mulher consagrada de Deus, a quem Ele pode emprestar o seu espírito, a quem Ele vai usar com poder, porque é isso que vai fazer a diferença. E é isso que tem me convencido cada vez mais. Se nós queremos cumprir a missão, olhar para o céu e dizer: Senhor Jesus, pode voltar, que na América do Sul o Evangelho já foi pregado. Isso vai ser porque nós nos consagramos a tal ponto que o Espírito foi derramado de tal intensidade que a América do Sul foi impactada, que o Brasil foi impactado, as pessoas serão transformadas e assim nós vamos embora para nossa casa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa graça. Vamos orar? Pai, toma-nos em teus braços de amor, ajuda-nos a vivermos a essência pura do Evangelho. Por isso nós nos consagramos ao Senhor, não apenas métodos e estratégias, mas a nossa vida, para que o nosso legado seja um legado de esperança na vida de outras pessoas, e que assim o mundo seja impactado, para que Jesus volte nos nossos dias. Toma-nos, Pai, em teus braços de amor, consagra-nos para o teu serviço. São bênçãos que eu lhe peço, no nome de Cristo, amém.